Eu acho que eu vou desligar o microfone também. Coloquei aqui para gravar, pessoal. Bom dia. Bom dia não, né? Boa noite. São 20 horas. Esse aqui é o nosso primeiro encontro online, o pessoal de Ubatuba. Então, o intuito desse encontro é conseguir juntar o pessoal de novo, o pessoal que fez o curso de terapia quântica, as pessoas que estão interessadas em aprofundar esse conhecimento. Agora nós temos 3 pessoas aqui presentes, que é a Silvana, a Bia e a Raíssa. Provavelmente entram outras pessoas depois. Como é o nosso primeiro encontro, algumas pessoas tiveram um pouco de dificuldade com a entrada do ID e baixar e tudo mais. Mas é o primeiro de muitos. Eu falei anteriormente com a Silvana, meu intuito é fazer um encontro desse, pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Então a gente marcar mesmo. Por quê? Porque sair de casa muitas vezes é complicado. E esse horário das 20 horas é um horário que é fácil de se programar. Chegou mais uma. Célia chegando. Hello, Celinha. Então, o objetivo é justamente isso, a gente se manter aquecido, porque é muito quântico isso. É muito quântico a gente conseguir manter um grupo assim tão bacana como o nosso em movimento. Um sozinho fica meio solitário mesmo, né? E quando a gente se junta para tirar dúvida, para conversar, para trocar ideia, para trocar experiência, isso fica muito mais rico. Então, esse é o nosso intuito de hoje, começar a fazer um aquecimento. No momento, eu estou morando em São Paulo, porque minha casa está em reforma. Quem conhece onde eu moro, se passar lá na frente, vai ver que é um parque de obras. Mas se dando tudo certo, em novembro eu estou de volta, e aí estou de volta mesmo para ficar em Ubatuba, né? Estou cada vez me desvinculando mais de São Paulo. O intuito é ficar realmente em Ubatuba, Caraguá e atuar com terapia quântica nessa região. Tanto que agora no dia 6, né, nós teremos um curso, e é um outro modelo, né? Porque vai ser um curso de segunda-feira, que vai começar às 15 horas, acabar às 22 horas, que é um primeiro módulo para aqueles que tiverem interesse, e depois de fazer o mergulho quântico. Aliás, pessoal, vai ter mergulho quântico no dia, agora finalzinho de outubro, esqueci de ver o número dos dias, mas se não me engano, tipo 25, 26, é o último final de semana de outubro. Eu estou planejando trazer a doutora Marta para cá para a gente fazer aquela imersão bem legal. Então, já vão se organizando, eu estou vendo com a ajuda da empresa e tudo mais para deixar um valor bem em conta mesmo, para a gente conseguir fazer um trabalho bem bonito. Bom, deixa eu atualizar vocês das coisas que andam acontecendo. Primeira coisa, nós vamos ter o congresso, dia 21 e 22 de setembro. Deepak Chopra vai vir para cá, vai fazer uma apresentação. Ele já deixou um artigo escrito na revista Saúde Quântica, então nós temos o último exemplar da revista Saúde Quântica já liberado, já está online, então todos vocês que têm... Oi, Salinha! Tá ouvindo a gente agora? Tá ouvindo, Celinha? Oi. Que ótimo. Seja bem-vinda. Bom, então, deixa eu ver, alguém escreveu, vou ver se acha. 27, 28 de outubro, último final de semana de outubro. Isso mesmo. A Bi já deu um ok aqui para mim. Então, vamos se programar. Quem quiser, tá? Ainda tem vagas para o congresso, dia 21 e 22 de setembro. Vai ser uma sexta e um sábado. Como eu falei, o Deepak Chopra está vindo para cá. E tem algumas coisas interessantes na revista. Aliás, eu vou falar uma coisa para vocês. Pega aquela revista Saúde Quântica, lê o do Deepak, que está bem legal, mas lê o do Fred. O do Fred Alan. Gente, ele fez um artigo sobre o princípio da complementaridade que vocês vão cair de costas. Ele escreveu umas 5 páginas lá. Tá muito bom o artigo dele, cara. Tá muito bom. É aquele artigo que você lê, sabe, se deleitando. E muito interessante, porque quem esteve no congresso, ele foi bem físico no congresso, no que ele falou. Ele falou sobre uma parte de cartas, enfim, ele pegou um tema lá e apresentou. Mas nesse, ele junta com questão de espiritualidade, física quântica, princípio da complementaridade, está muito rico. Então, está todo mundo super, hiper convidado a ler esse artigo que o Fred escreveu na última revista Saúde Quântica, tá? Tá bem, bem legal. Eu também mandei para vocês um vídeo, né? Que é um vídeo de um coach falando sobre a questão do sentir. E é bacana lembrar como isso é quântico também. Quando a gente trabalha com frequências vibracionais,
nós trabalhamos com energia enfrascada, né? Aqueles frasquinhos de energia, que é para poder organizar a nossa energia corporal. E foi muito interessante porque nesse último ano nós tivemos alguns lançamentos, tivemos um lançamento da linha do Recept Flam, e do Quantum Flam e do Recept Quantum. O que são essas linhas basicamente? Eu mandei alguma coisa, eu mandei para vocês um escrito e mandei o questionário. São linhas muito fáceis de usar, apesar de serem muito complexas no entendimento, tá? Para estudá-las é muito complexo, mas o uso delas é simples, porque a Flam trabalha basicamente com processos inflamatórios. Então, o que está inflamado? É agudo ou é crônico? Só por aí você já resolve um monte de coisa mesmo. Até celulite, o Cal andou usando para celulite, falou que na esposa dele foi ótimo. Ele usou Croniflam, porque celulite é uma inflamação crônica. Mas tem umas de uma questão mais específica, que é o Respiflam, para questões respiratórias, qualquer respiratório. Então, se você junta o Respiflam com o Respírio, que é a frequência do sistema respiratório, você tem um casamento muito amplo de tratamento. A mesma coisa se você usa o Dermaflam, que é para inflamações de pele. Dermatites atópicas, urticárias, o que emperebar na pele. Tá? Por quê? Porque ele trabalha receptores da pele. É aí que é a sacada. Quando os receptores inflamam, eles entram no padrão vibracional. E é justamente isso que o Dermaflam faz. Ele consegue modular esse padrão vibracional da inflamação para poder, então, diminuir os resquícios do processo inflamatório. Um outro que eu estou usando com muita frequência, mas muita frequência mesmo, e até vou fazer uma aspas aqui para vocês, é o Colorflam. O Colorflam, ele é para inflamações do intestino. Olha o que eu estou fazendo, olha que eu andei aprontando e o pessoal está emagrecendo horrores com isso. Eu dou para eles o Colorflam, tá? Para quê? Para diminuir inflamações do intestino. Eu dou o Antilec, lembra do Antilec? Que é um modulador para trabalhar intolerância alimentar. Então, eu dou o Antilec, só que eu faço um esquema diferente com o Antilec. Eu, em vez de dar 30 gotinhas, 15 de manhã e 15 à noite, o que eu coloquei? Eu pego 30 gotas e peço a pessoa colocar numa garrafa de água. E ela toma essa garrafa durante o dia. Normalmente, toma-se mais do que 500 ml, não é? Aí, o que eu peço? Não deixa a garrafa terminar. Tipo, tá com meia garrafa? Enche de novo. Vai enchendo a garrafa até o final do dia. Por quê? Porque a frequência ela vai expandindo para a nova água. A gente usa a propriedade enzimática da água para isso. Você vai expandindo isso. Então, o dia inteiro a pessoa está tomando uma modulação que vai evitar com que ela tenha problemas de intolerância alimentar. Porque o Antilec, ele é antilectinas. Então, isso está dando muito resultado. Aí, às vezes, eu junto com o Inulivita, que é um probiótico, ou um Glutamed, que é glutamina. A gente tem o Glutac, que é a frequência de glutamina. E tem a glutamina mesmo, que é no formato do Glutac. Então, às vezes, eu dou um ou outro para a pessoa e tá muito bacana para emagrecimento. E principalmente para trabalhar a intolerância. E se você esticar a intolerância, você cai em vários processos alérgicos. Então, olha só que bololô que a gente faz, onde a gente tem um resultado super bacana. E aí, tem um outro chamado Energiflam, que é para receptores, principalmente de adrenalina, quando a pessoa está com os receptores inflamados, então não tem mais tanta resposta. É bem usado também, principalmente quando a pessoa está chegando numa síndrome uma fadiga adrenal, por exemplo. Você vai usar um Energiflam com um G-adrena. Então, você faz um casamento muito bacana entre a linha Flam e os biofatores. Se a gente não sabe o que fazer, gente, vai no biofator. Vai no biofator, porque modulando o órgão, você já realmente vai ter uma coisa muito bacana. E a outra linha que o Dr. Irineu lançou foi a linha dos recepts, né? Que são dos receptores. Tem um que é muito bacana, que é o Pinealcept. Esse aí é para aquele povo que sabe toma nutrição e às vezes não resolve. Entra com o Pinealcept, por quê? Porque ele vai potencializar os receptores da pineal. E esses receptores, eles vão ajudar a promover o quê? A formação de mais melatonina endógena também. Fora esse, tem o Energicept, que é um que eu curto bastante, que é para ativar os receptores energéticos da pessoa. Deixa eu ver, tem o Thyroid Recept. Esse é muito bacana, porque você pode trabalhar junto com o G-Controller.
Então, você amplia, a pessoa está tomando medicamento para tireoide. Se não um tireoide septic, você amplia a função daquela tireoide para poder captar melhor o medicamento que a pessoa toma. Conclusão, ela aproveita melhor o medicamento e diminui a dose. Não é demais, gente? Então, esses são alguns aí novos que chegaram nas nossas mãos e estão fazendo um grande sucesso. Se quiser falar em alguma coisa, gente, é só falar. É só desclicar no microfone e falar. Vocês têm alguma experiência com esses daí que eu tô falando? A Célia eu sei que tem, né? Ela tá bem no Acuflam, bem feliz no Acuflam. Agora você fechou o seu microfone, Célia, e a Silvana abriu dela. Agora sim. Oi. O Diga lá. o Dermaflam pode ser usado também para melhorar a acne, que a acne é uma inflamação também, né? Pode, você pode usar, você pode fazer um casamento aí. Você pode pegar um Dermaflam, que é uma inflamação de pele. Você pode ou juntar com o Acnes, que é o estanho, ou você junta com o Alizien, que ele é um modulador da linha da Oxiderme para acne. Você pode fazer um bem bolado com ele, sim. Qual esse último que você falou? É o Alizien, é da linha da Oxiderme. Ok, obrigada. Queria ver a cara de vocês, né, suas chatas. Alguém quer colocar mais uma? Celinha, quer falar alguma coisa? Ah, não, eu estava falando que eu uso muito o Acuflam para as inflamações do dente, está dando muito certo. E alguns pacientes têm relatado, chegam lá, às vezes, com dores na coluna, aí eu acabei vendendo alguns por conta de dores na coluna e eles têm ficado bastante contentes com isso. Que bacana, a Célia tratando dores na coluna aí de um jeito muito bacana. Deixa eu ver aqui. Aqui, a Bia está perguntando. Qual é esse, Célia? É o Acuflam. Deixa eu escrever para você aqui. Eu vou escrever aqui para você, Bia. Pode falar. Uma dúvida, no caso, acho que até a filha da Bi, né, Bi, confirma para mim, ela não tem a tireoide. Eu não me lembro ao certo, quem não tem tireoide não precisa trabalhar esse órgão ou não? Ao contrário, por não ter, precisa trabalhar com a frequência do órgão. Então, o que acontece? A pessoa não tem o órgão físico, mas ela tem a memória do órgão. A memória do órgão está lá, firme e forte. Tá? E a pessoa não tem que tomar medicamentos para fazer a vez daquele órgão, tipo na tireoide, às vezes a pessoa tem que tomar iodo, tem que tomar purano, tem que tomar sintroide, e dependendo tem que tomar uma quantidade alta. Não vai tomar o tireoide septic, porque não tem receptor de tireoide lá. Mas é bacana entrar com o G-Controller, sim. Você está trabalhando com a memória da tireoide. E aí, sim, funcionaria bacana. Deixa eu ver aqui, Bi. Isso, ok. sobrou um pouco só sobrou um pouco da tireoide. Cara, se sobrou um pouco da tireoide, tá? Você pode usar o tireoide septic com certeza. Com certeza. Por quê? Melhor ainda se sobrou um pouquinho do órgão lá. É só potencializar. O mesmo órgão, ele não vai ter a função total que ele tinha antes, mas ele vai conseguir. Tem uma coisa muito louca que a gente fala que acontece no cérebro, mas acontece em vários órgãos do nosso corpo, chamado plasticidade. No cérebro a gente chama de neuroplasticidade, mas em outros órgãos também existe. Então, às vezes, você tem um órgão grande fazendo alguma coisa, você perde uma parte, então você só tem tipo fígado, mesma coisa, só tem um pouquinho. Você potencializa aquele órgão para ele conseguir dar conta o suficiente e não entrar em fadiga. Ó, tireoide septic muito legal, viu, Mi? E esse tem em gel. Esse você pode vir aqui, ó. É o único da linha septic que tem em gel. Você pode vir aqui, ó, e passar direto na tireoide. Bem legal, viu? É uma coisa assim que você pode usar. Faz o teste de biorressonância, por exemplo, ou com aurímetro, com teste neuromuscular, que aí você consegue tirar essa dúvida. Mesmo se não estiver segurando o produto, você pede para a pessoa falar o nome do produto e aí você testa. Quer perguntar mais alguma coisinha disso daqui? Acho que não. Não, por enquanto.
Me contem vocês, o que vocês gostariam que a gente fizesse um review aqui? Vocês gostariam de ouvir de novo? Pode falar, Sil, tá? Tá liberado seu microfone. Bom, então, vocês querem fazer uma pequena revisão sobre terreno biológico? Dá um ok aí, ou me fala ou me dá um okzinho aqui do lado na zona de escrita aqui. Sim. Terreno biológico é legal? Sim. Então, vamos lá. Seguinte. Quando a gente estuda sobre terreno biológico, a gente teve aquela aula de diátese, né? E à medida que a gente vai estudando terreno biológico, a gente vai aprendendo cada vez mais. Então, assim, o terreno biológico zero, ele é a saúde. Então, quando a pessoa está bem saudável, ela não está em nenhuma diátese praticamente. Ela está no zero. Mas existe a diátese 1 e 2, que são as diáteses mais estruturais. Então, a diátese 1 é daquela pessoa mais agitada e a diátese 2 é da pessoa mais ponderada, um pouco mais calma. Até aí, ok. Dentro da própria diátese, você tem graduações. O que quer dizer isso? Se a pessoa ela tem, por exemplo, só sintomas onde ela não ainda expressa nada fisicamente e está se controlando, funciona muito bem. É mais ou menos os níveis de estresse, sabe? Quando a pessoa ela desadapta e adapta, né? Ela entra assim, por exemplo, o número 1, que é a diátese do estênico, né? É aquela que a pessoa tem, por exemplo, processos inflamatórios muito rápidos, é uma diátese muito aguda que acontece. A diátese 2 já é uma diátese um pouquinho, já não é tão aguda, mas é uma diátese que pega muito o sistema respiratório. Tanto que a 1, a gente usa o manganês para corrigir, e aí sempre vem a pergunta, quanto tempo eu uso uma diátese? Pelo menos uns 2 meses, tá, gente? Para você corrigir legal aquele terreno biológico. A diátese 2, ela é corrigida pelo manganês cobre. Às vezes, a pessoa ela não é diátese 2, mas ela está com um processo respiratório, sabe, repetitivo. Parece que o negócio não sai do lugar. E ela não é diátese 2, ela pode ser qualquer outra coisa. Pode ser uma 3, pode ser uma 5. Você pode usar o manganês cobre lá. Por quê? Porque o manganês cobre, ele ajuda demais da conta a diminuir processos alérgicos, a processos inflamatórios mais cronificados, que pegam mais o sistema respiratório e mais pele. A diátese 3, ela já é uma composição que a gente chama que é a diátese do mais velho, que é o 1 que não se cuidou e virou o 3. Mas, além disso, ela também é a diátese que mexe com o nosso sistema neurovegetativo. Então, quando o nosso sistema neurovegetativo começa a dar pane, isso quer dizer sistema circulatório, sistema digestivo. Quando você vê que seu simpático e parasimpático não estão muito direitinho, começa a ter muita diarreia, ou muita constipação, ou muito problema de circulação. E o mais graduado de todos, começa a ter insônia. Então, começou a ter insônia, começou a ficar muito irritado. A memória está diminuindo, a memória está virando uma vaga lembrança. A concentração já não está existindo mais, a pessoa está entrando numa diátese 3. E é muito importante quando a gente percebe que nós mesmos, a gente tá, quem é 1, por exemplo, está tudo bem, de repente, sabe quando está tudo bem, vai indo e não repõe energia? Cai na 3. Aí usa o diátese 3 durante 1, 2 meses, volta para 1 de novo. Ou seja, começa a dormir melhor, começa a não ter problema digestivo, começa a não ter problema circulatório, ou seja, começa a não estourar veias, né? Começa a estourar aquelas veinhas. A diátese 4 é a diátese do anérgico. No anérgico, o que acontece? A pessoa está sem energia. Deixa eu ver aqui. A diátese 3, tá? Isso aqui está falando com a minha aqui. Então, o que acontece? Na diátese 4, é quando a pessoa está sem energia. É onde começa a ter processos inflamatórios constantes. A pessoa não sai da inflamação e fica cronificada. E fica parecendo aquele desenho, que acho que é do Pica-Pau, que ele abaixa as calças assim, começa a se rastejar. Tudo que vai fazer tem que pensar, tipo, tem que levantar o braço? Ai, não, tem que levantar da cadeira. Aquela frasezinha, tem que levantar para ir até aí,
isso aí quer dizer que a pessoa tá pairando uma diátese 4. É a diátese daquele realmente que está sem vontade. É a diátese do mais idoso, porque conforme a gente vai ficando um pouco mais velho, dependendo da situação que o envelhecimento aconteceu, vai ficando cada vez menos enérgico e mais anérgico, vai perdendo cada vez mais a energia. E aí a diátese 4 ela ainda entra bem. E a 5 é a diátese coringona. Quem é a 5? É a diátese do estressado. Na medicina chinesa, ela é a diátese da terra. Então, ela é que fica no centro. O que acontece nessa diátese? Quando a pessoa ela entra no estado de estresse, e aí a gente pode falar dos 4 níveis de estresse, né? Que é o primeiro nível, é aquele sistema que a gente está cansadinho, mas deitou, dormiu, acordou e tocou a vida para frente. É o que a gente fala aqui, desadapta e adapta, desadapta e adapta. Essa é a fase 1, beleza. A fase 2, a pessoa já começa a estar cansada, deita, dorme e não descansa tão bem. Então já começa a usar a reserva para poder terminar o dia. Já não termina o dia bem. O que é terminar o dia bem? Quer dizer que você não pode estar cansado? Não, você está cansado, mas você não está esgotado. Essa é a fase 2. Na fase 2, a pessoa começa a ficar esgotada. Chegar no final do dia, não quer fazer mais nada, não tem cabeça mais para nada. Isso aí já é fase 2. A fase 3, ela começa a ter problemas neurovegetativos, que puxa da diátese 3, começa a ter insônia, má digestão, começa a ter problema circulatório, começa a unha quebrar, cabelo ficar feio, a paciência já não tem mais para nada. Ela começa a somatizar as suas desadaptações. E aí, dependendo de como a pessoa pode somatizar, por exemplo, com dor muscular, pode surgir uma fibromialgia disso daí, ela pode começar a ter, desenvolver uma doença autoimune, porque ela entra no estado de estresse crônico e não tem ponto de reparação, e aí a nossa energia ela precisa de reparação. E se ela não fizer nada por isso, ela continuar enlouquecidamente querendo trabalhar, querendo dar conta do mundo, o que vai acontecer? Ela cai na 4ª fase do estresse. A 4ª fase é a melhor de todas, gente. É aquela fase assim que, tipo, se você não para, eu te paro. É a hora que o corpo te para. Ele simplesmente dá pane. É simples assim. Ele dá pane. Você não consegue levantar, você não tem energia para muita coisa, começa a somatizar, é bom ter uma boa poupança, porque vai gastar dinheiro com médico, vai gastar dinheiro com remédio, vai ter um monte de dores, por quê? Porque exauriu. É a 4ª fase, ela é chamada de fase da exaustão. E aí, quando chega na exaustão, o retorno ele é muito mais lento. Então, para quem é o nosso cliente, é muito bacana a gente poder perceber isso. Se ele é uma pessoa que está estressada, em que fase do estresse que ele está? Para a gente poder ajudá-lo a fazer o movimento contrário. Tanto que na diátese 5, você tem 2 tipos de moduladores. Você tem o modulador que mexe com o sistema hipófise pancreático, que é o metabólico, e você tem o modulador que trabalha com o sistema hipófise endócrino, que principalmente pega o nosso sistema genital. Então, se a pessoa tem muitas crises repetitivas, começa a ter muito cisto no ovário, ou começa a ter prostatite, inflamações de testículos, isso aí quer dizer que ela já está mais nesse nível, tá? Então, e uma coisa bacana, às vezes muitos me perguntam o seguinte, Renato, eu uso a diátese ou eu uso o corretor, né? Porque você tem os dois. Qual que eu uso, a diátese ou o corretor? A diátese, ela vem com a frequência do metal, que é a base, né, no tipo diátese 1 manganês, diátese 2 manganês cobre, diátese 3 manganês cobalto, diátese 4 cobre, ouro e prata, diátese 5 zinco, níquel, cobalto, zinco, cobre. Então, a diátese ela vem com metal, mais o iodo e mais o enxofre. Então, a diátese vem montada nesse conjuntinho. Enquanto que os corretores, eles só vêm com o metal mesmo. Só manganês cobalto, só manganês cobre, só cobre, ouro e prata, ou só zinco, níquel, cobalto, que é o Adapt-M, ou zinco, cobre, que é o Adapt-E. E quando que a gente pensa em usar o terreno biológico, tá? Existem muitas formas de fazer esse diagnóstico. Tem aquele questionário que eu já passei para vocês, se alguém precisar me fala que depois eu mudo de novo, tá?
que é o questionário da diátese, ou mesmo pelos sintomas. Se a gente começa a ter uma olhar mais apurada, às vezes nem precisa não precisa fazer o bendito do questionário. Na sacada você já pega que tipo de diátese a pessoa é e a correção do terreno biológico. A grande vantagem de você trabalhar o terreno biológico é o seguinte: você usa menos moduladores. Por quê? Porque você não está trabalhando sintomas. Ah, é o baço, é o pâncreas, é o fulano, é o ciclano, é o beltrano. Não, você não está pegando nessa. Você está trabalhando o sistema da pessoa, o terreno biológico da pessoa. Então, isso diminui muito o número de moduladores. Por quê? Se a pessoa entra com o terreno biológico durante um mês, depois de um mês, ela vai ter um resultado onde você vai perceber que ela vai ter muito menos sintomas que antes. E aí você não precisa usar tantos moduladores. Precisa ter essa sacada para poder usar os moduladores, usar o terreno biológico correto. E aí, querem perguntar sobre isso? Querem falar um pouquinho da experiência? Então, eu vou jantar na sala, daí você pode... Celinha, o seu microfone está aberto. Você não vai jantar? Ela não ouviu. Mais alguém que gostaria de falar? Escreve. Cadê a Bia? Você escreveu alguma coisa aqui? Já saí desse baixão. Ah, tá. Tô falando outra coisa. E aí? Giovaninha, Raíssa? Rê, então no caso da somatização e tal de estresse, você estava especificando de cada diátese, né? Eles são bem interessantes, então, para usar diretamente com a linha dos FLANs. De repente, se eu quero pegar uma coisa muito aguda, ou é melhor aqui que eu vou depois entrar com outro para não dar junto? Não, eles têm funções separadas. Eles têm funções separadas. Você pode, por exemplo, sim, usar uma diátese 2 ou um corretor hipostênico com um Respiflan. Faz sentido aí. Tá. Esse é o que faz mais sentido. Você pode usar um corretor anérgico, eu já fiz isso. Aliás, eu já fiz isso, é verdade. A cliente foi lá hoje e falou, vou até aproveitar e contar isso aí. Era uma cliente que não tinha vontade de fazer nada. Ela estava anérgica, gente. Já estava começando a criar dossiê médico. E na biorressonância, deu corretor anérgico e deu Anergiflan para ela. Ela usou um mês. Ela foi no consultório hoje levar a filha dela. Aí nós testamos na biorressonância. Saiu o corretor anérgico e ficou só Anergiflan, ainda mais um pouquinho para ela. Mas eu fiz o casamento com os dois. Foi bem útil, viu? Legal. Quer fazer alguma perguntinha? Se eu vi, pode escrever aqui que a gente está vendo. Rê, deixa eu te perguntar uma coisa. E a questão, assim, que você estava falando do emagrecimento, voltando, né, a questão do anti-leque, mesmo para as pessoas que não têm alergia ou que não têm problema com alimentação, mesmo assim, você está dando o anti-leque para emagrecimento? Do anti-leque. Por quê? Porque o anti-leque ele foi baseado na dieta do tipo sanguíneo. E aí o que acontece? Quando a pessoa ela come alguma coisa que não faz parte do tipo sanguíneo dela, ela produz as antilectinas. E geralmente sempre tem alguma coisa que a pessoa adora, que faz um mal desgramado para ela. Então eu entro no anti-leque e eu faço o seguinte, eu vejo qual é o tipo sanguíneo dela, então vamos especificar um pouco mais isso. Eu vejo qual que é o tipo sanguíneo da pessoa, eu mando para ela, eu mandei acho que um arquivo para vocês, eu mandei, do tipo sanguíneo. Não cheguei a mandar para vocês? Sim ou não? Mandou sim. Então, eu peço para a pessoa estudar aquilo lá e falar para mim quais são os prejudiciais que ela mais gosta. E aí, só que ela tá com anti-leque, entendeu? Ela vai com anti-leque direto. Porque o intuito qual que é do emagrecimento? Primeiro, diminuir a inflamação do intestino dela, o Colorflan. E segundo, não provocar uma nova inflamação.
o anti-leque. Por isso que ela acaba emagrecendo, porque ela consegue absorver melhor, o intestino dela passa a ter uma absorção muito melhor do que tinha anteriormente. E a anti-leque também é bom para aqueles ultraprocessados que de vez em quando a gente gosta de comer, né? Sabe aqueles ultrinhos assim, aquela coisa que a gente come escondidinho? Então, anti-leque é bom para isso também. Ô, Renata, e essa coisa de biorressonância, como é que você faz esse teste de biorressonância? Eu gosto muito de usar o aurímetro e o teste neuromuscular. São dois que eu uso bastante. A gente pode juntar uma galerinha e fazer uma aula de meio período sobre isso. É muito útil, viu? Você chegou a mexer com o aurímetro alguma vez? Não, eu estava querendo até comprar um aurímetro, achei super interessante. Nossa, ó. Então faz o seguinte, compra um aurímetro, aí você me fala, a gente fala uma aula aqui para vocês, e aí eu tento mostrar para vocês na prática aqui mesmo. Que dá certo. Eu pego alguém aqui em casa para mostrar como que funciona. Ah, seria muito legal, eu quero sim. Então, agora que a gente está online, galera, agora tem que aproveitar, né? Agora a gente pode estar se vendo sempre, trazendo sempre uma novidade aí. Dá para mostrar, eu consigo abrir mais a câmera aqui, e aí eu mostro para vocês. Mas nossa, o aurímetro é muito prático mesmo. O que você tem que treinar com o aurímetro é a sua postura interna. O aurímetro é só um equipamento. Você só vai segurar ele. A diferença é como que você segura. E também quero, né, Bi? Oba! Eu uso o pêndulo, Rê. Ótimo. E é incrível como é assertivo. Você gosta desse instrumento? Eu gosto, eu tenho bastante habilidade com pêndulo e eu gosto bastante. Eu tenho também o dual hold, né? Que é aquelas duas varinhas, que eu uso bastante. Mas o aurímetro eu estou querendo aprender também. Eu vou ver de comprar um, de adquirir, e vai ser ótima essa sua aula. E é legal, se vocês comprarem um aurímetro, tem deve estar uns R$70 mais ou menos. Tem aqueles que eu levei uma vez na aula do ano passado. Compra na Casa do Tarô, vou até escrever aqui para vocês, ó. É um site, Casa do Tarô. Não, vou escrever aqui, ó. Vou escrever aqui, aurímetro. Comprar na Casa do Tarô. Todo de metal. Então, o instrumento tem que ser todo de metal. Não compra com madeira, é metal. Ele tem que ser a extensão do teu braço, entendeu? E o bacana do aurímetro, por que eu gosto do aurímetro? Por exemplo, eu uso o pêndulo, mas eu uso o pêndulo quando eu tô fazendo radiestesia. Então eu tô com a mesa radiestésica aberta e tô lá, né? Pêndulo para lá, pêndulo para cá. Não substituo o pêndulo por nada. Mas na hora que eu vou fazer com o meu cliente, o que acontece? O aurímetro você fica parada. Então ele não pode falar que você está girando para lá ou para cá. Você fica paradinha, né? Aqui assim, é que eu estou sem o meu aurímetro. Aí o que acontece? A varetinha vai para um lado ou vai para o outro. O que acontece nos moduladores? Quando você coloca o aurímetro, você entra no campo neutro. Se você dá alguma coisa, por exemplo, a pessoa não tem problema de fígado, não tem, tá ótimo, fica. Você pega o modulador do fígado e encosta no aurímetro. O que vai acontecer? Nada. Ele vai ficar no